Estamos aqui, Comunidade Mulheres de Pés Descalços, para mais uma live com o quadro Conte-me Sua História. Quem tem nos acompanhado ao longo desses momentos de encontro e reencontro, eu gostaria de lembrar que eles ficam salvos no YouTube. A gente tem um canal do YouTube e vocês podem acessar as histórias que já foram contadas aqui. Histórias de mulheres comuns, mulheres que a gente encontra no mercado, mulheres que a gente conhece na igreja, mulheres que a gente encontra no trabalho, mulheres que no dia a dia parecem mulheres comuns, mas são mulheres únicas que carregam uma história preciosa. E são essas mulheres que nós convidamos para estar aqui. Mulheres que ousaram correr atrás dos seus sonhos, quebrar os saltos dos seus sapatos confortáveis, que têm uma aparência de conforto e decidiram viver o sonho da sua vida, decidiram lutar por aquilo que acreditam, lutar por uma profissão, por uma família, decidiram viver a sua missão de vida. A gente chega numa fase que a gente começa a perceber que ser mãe, ser esposa, ser filha, ser uma profissional exitosa não é o suficiente. A gente precisa deixar marcas por onde a gente passa, a gente precisa marcar a nossa geração e contribuir com algo de valor que não tem preço. A nossa vida, a nossa experiência, o nosso aprendizado como seres humanos, como mulheres que têm experimentado viver a fé num Deus trino e verdadeiro. E é por isso que a gente está aqui hoje, para conversar com mais uma dessas mulheres. E a mulher de hoje não seria muito diferente do que todas as outras que passaram por aqui, que eu costumo dizer que são mulheres especiais. Todas elas marcaram a minha vida, a grande maioria delas, de alguma forma ao longo da minha jornada de vida. E algumas não, são profissionais exitosas na sua área de trabalho e a gente convida para vir aqui compartilhar como que elas conseguiram sair daquele lugar comum de aparente conforto, quebraram os saltos dos seus sapatos, colocaram os pés no chão e foram viver o seu sonho de vida, o sonho para sua família, o sonho para o seu ministério, o seu propósito de vida. Hoje a gente vai receber a Eloide, uma amigona minha. A gente não se via há quase 30 anos. Nós cursamos o ensino médio juntas no Colégio Municipal Rui Barbosa. Fazíamos o curso de formação de professores em nível médio e nós nos encontramos há pouco tempo, nos reencontramos há pouco tempo no shopping aqui, no Shopping Parque Lagos, e fomos reapresentadas por uma outra amiga que começamos a conversar. Ela não se deu conta que eu era a Marta e eu não dei conta que ela era a Eloide. E aí, depois que a gente se falou, e ela então, conversando com essa outra amiga, eu falei, poxa, você não lembra dela? Estudou com a gente, né? Quem? Mas quem é? Eu não me lembro. A Marta. Ela, a Marta? A Marta Dias? E aí ela correu ao meu encontro e foi muito bom. Foi muito bom, porque nós nos afastamos, a vida, a correria, as nossas escolhas, não nos vimos mais, cada uma foi viver a sua vida e o tempo, né, vai passando. E como eu decidi contar a minha história no Instagram, eu falei sobre ela
em algum momento eu contei a forma, né, e tão especial do que ela representou para mim, do que ela representou e representa na história da minha vida. E eu a convidei para estar aqui. Estivemos juntas no sábado também, no encontro que a comunidade proporcionou. A gente realizou um brunch no sábado agora, antes de ontem, né? E ela esteve presente, pôde compartilhar um pouco também da sua história. Eu só estou aguardando ela chegar aqui, solicitar a participação para ela entrar conosco e poder contar um pouco dessa história também da parte dela, porque eu conto daquilo que eu me lembro, eu conto do que ela significou naquele momento da minha vida, aquele momento que eu precisava de uma palavra, precisava de um incentivo, precisava de apoio financeiro, precisava de alguém que acreditasse em mim, que apostasse em mim, né? Já. Luíde, já liberei aqui para você entrar. Entrar. Oi, Isso! Olha, agora vai ficar fera, hein? oh, meu Deus do céu, mas com meu amigo ajudando aqui, né, meu filhão? Isso aí, isso mesmo. Você só Ih, vai precisar apoiar o celular ou abaixar para a gente poder ver o seu rosto, sim. tá bom, Isso, para vou poder ver. te ver, que tá pegando muito no alto. Peraí. Tá pegando muito no alto. Então, peraí. Deixa eu ver se vai melhorar assim. Peraí. Colocar assim no lugar, né? Isso. Isso. Daqui a pouco vai estar dando entrevistas, Já tá profetizando? vai fazer live, Ainda não, tá meio escuro, né? vai fazer muita live com as mulheres. Tô achando meio escuro, tá? Você tem que ficar numa posição que. Aí, melhorou muito. Mas aí, aonde que eu vou apoiar agora esse aqui? Peraí, deixa eu ver aqui. Peraí. Será que vai ficar melhor assim? O que você acha? Ficou ótimo. Ficou ótimo. Você deve ter fechado a câmera aí. Gente, as mulheres da minha geração, né? O grande desafio é tecnologia, mas depois que a gente aprende a usufruir dela, até 3 anos atrás, na verdade, no período da pandemia, né? Eu usava muito pouco os recursos da internet, né? Eu passei a utilizar no período da pandemia. Peraí, peraí. E aí? Isso, fechou aí a câmera. Menina, Aí, tá ótimo. só Jesus. Tá bom assim? Melhorou? Tá ótimo. Então foi assim que foi. Caiu o celular no chão, minha filha. Eu sei como é que é. Eu estava contando aqui que até no período da pandemia, gente, eu não usava YouTube para nada. Eu não assistia nada no YouTube. Na verdade, no período da pandemia, eu comecei a assistir alguns programas. Tinha um programa que eu assistia, um quadro que eu assistia, que ele visitava casas muito pequenas, apartamentos muito pequenos, e como as pessoas se organizavam para viver naquele espaço. Fiquei 2 anos assistindo aquilo, gente. Programa de arquiteta, porque como eu queria fazer uma obra lá em casa e fiz no período da pandemia, uma obra que era para ser feita há muitos anos,
foi ser feita no período da pandemia. Então, gente, eu assistia programa de tinta, como combinar tinta, sofá. Era isso que eu assistia. Entendi. Esse tipo de coisa, né? E depois a formação continuada lá no município de Búzios começou a ser pelo YouTube, né? A gente utilizava uma plataforma do streaming e gravava. Eu participava fazendo entrevista com os profissionais que a gente convidava. Então, foi minha primeira experiência, foi em 2021, 2022. Até então, gente, não entendia nada de tecnologia. Fui aprendendo na marra. Fernanda me ensinando do outro lado, porque ela mandava vídeo, ela mandava áudio, ela me explicava 10.000 vezes. E aí eu fui aprendendo. Mas depois que a gente aprende, você vai fazer reuniões com as suas mulheres da igreja, pelo YouTube, Verdade. reunião de oração. Tem Recebo. muita coisa boa, sem sair de casa. Eu acho que eu estou um pouco escuro, né? Eu acho que o ambiente aqui não está com a lâmpada muito Não, tá forte. bom. Você não Ó, sai daí, não. Você não mexe mais nada. ah, Tem uma cortina bonita aí atrás, deixa eu olá, minha ver. filha. Eu fui na casa da minha mãe, cheguei correndo, parei aqui mesmo. Eu vim para o quarto da minha neta, porque ela está lá na sala. Eu cheguei do trabalho, a gente estava brincando. E para ela entender, não, então vovó vai para o quarto, porque ela fica falando alto perto de mim para poder tirar minha atenção, né? Meus netos também. É, todo mundo. Então, antes de você entrar, eu estava apresentando você antes de você entrar, né? E aí, lá aqui no Instagram, eu gravei a história da minha vida, né? Tem mais de 30 capítulos. A primeira parte da história da minha vida e depois a segunda parte da história da minha vida, né? A gente está produzindo um livro, a gente vai publicar um livro, acredito que até final do ano ele esteja pronto. E aí eu gravei vídeos andando na rua, falando, né? Abri assim, porque antes de colocar o meu rosto assim na tela, eu entendi que as pessoas precisavam saber quem eu sou, né? Sim, Porque eu convivo e trabalho com muita gente, mas na verdade as pessoas não conhecem a minha história de vida. Conhecem essa marca que está aqui, né? Maquiada, profissional, pedagoga, psicóloga, mas a Marta da infância, quando chegou a Cabo Frio, ninguém conhecia essa história, né? Eu nunca contei essa história. É uma história que eu não vou dizer que eu escondia, mas que eu não falava sobre ela. Pouquíssimas pessoas mesmo, muito próximas, é que sabiam de algumas coisas. E aí eu falei sobre você, falei sobre a escola e falei do desafio de vir de onde eu ia, né, da minha casa para o Rui Barbosa. Saí de casa às 4 horas da manhã, desmaiei no Rui Barbosa diversas vezes, com fome, cansada, voltava para casa a pé. E aí um dia, uma pessoa, né, que a gente nem tinha tanta afinidade, né? A gente estava na mesma turma, você saía sempre, né, atarefada. Lembro que você estava grávida na época, trabalhava no Smart Gomes. E aí um dia você me procurou, né? E aí eu contei um pouco dessa história, mas eu nunca ouvi o seu ponto de vista. E mais quase 30 anos que a gente não se viu e a gente se reencontrou agora. Para mim foi assim um presente de Deus, né? Te reencontrar num momento que eu posso ser canal de Deus na sua vida, no seu ministério. Isso me honra muito, me deixa muito alegre de poder retribuir. A gente não retribui nunca, sim, sim, sim. né? Porque o que é feito com amor, sem preço, né? A gente não tem como retribuir. Com A palavra de certeza. Deus diz que a única coisa que a gente deve dever é o amor. Então eu devo amor a você. E eu quero saber como é que foi essa história de você chegar a falar comigo, o que que te deu para vir falar comigo, e como é que foi isso para você, se você lembra disso, né? Ô, Marta, eu não lembro desse episódio que você comentou comigo, não. Vou falar a verdade de você. É tanta coisa, minha amiga. Eu também já passei por tanta coisa que eu não lembro, não. Assim, eu lembro vagamente. Eu acho que você morava em Jardim Esperança, não era naquela época? Sim, sim. Então, eu lembro vagamente que Jardim Esperança já, né? Só com muito mato, não tinha muita Sim. casa, né?
Eu lembro que eu fui até você, mas eu acho que você me encontrou na estrada. Você não levou-me à sua casa. Eu acho que foi na estrada. A gente se encontrou na estrada. E agora eu não lembro, amiga, se eu levei foi cesta básica, se eu levei realmente o material para você fazer o trabalho. Isso eu não lembro. Eu lembro que eu procurei você. Mas, amiga, se você não tem noção o quanto eu procurei você. Sempre perguntava, gente, cadê Marta? Que Marta, Marta? E eu não sabia seu sobrenome, e agora para falar? Entendeu, Marta? Foi difícil, a gente conseguiu. Eu não perdi a esperança. Eu esperava um dia encontrar. Aí, quando eu fui diretora da Escola Cecília Nogueira, na época de pandemia, 2020, né? 16 de março de 2020, eu tornei-me diretora da época da pandemia. Aí revi Cláudia Balbino, lembra? De Cláudia Balbino? Perguntei de você. Pelo amor de Deus, Cláudia, que bom rever você e tal. Minha filha Marta, estou procurando Marta, não estou encontrando. Marta que estudou conosco? Isso. Aí ela falou, já está por aí, mas agora atualmente também não sei onde que ela está, não. Eu sei que ela está por aí. Ai, meu Deus do céu. Mas, enfim. Aí até que naquele belo dia, né? Que Valéria continua sendo minha amigona desde a nossa época, né? Você sabia que eu não lembrava que Valéria estudou com a gente? Que isso, gente? Valéria Reinaldo estudou com a gente, né? Gente, eu sei que eu sou amiga de Valéria, conheço Valéria, amo de paixão, mas não fazia ideia de onde eu tinha conhecido Valéria. No Rio Barbosa, estudou conosco, entendeu? Quando você falou naquele dia, Valéria que estudou com a gente, eu falei, o quê? Valéria fez ensino médio comigo? Olha, só Deus, Marta. Na verdade, eu lembro de pouquíssima gente que estudou com a gente. Eu sou péssima. A minha memória faz assim, ó. Ela Não, dá uma então, eu apagão. lembro de você, da Valéria, que a gente perdeu a afinidade, e da Cláudia Balbino, né? Porque eu encontrei com ela umas 2, 3 vezes. Uma Marli, que também trabalhava não. Ela morava ali, se eu não me engano, não sei se era na Praia do Siqueira. Agora não estou lembrando. Vi umas 2, 3 vezes na rua. Todo mundo que eu via, principalmente ela, perguntava: sabe de falar alguma coisa da Marta? Nunca mais eu via a Marta, queria tanto vê-la de novo. Até que naquele dia do shopping foi muito maneiro, né? Foi único. E Valéria, estou com pressa, vamos embora, que eu tenho um compromisso com a igreja. E a gente foi embora na pressa. Quando chegamos à porta, menina, para sair, né? Aí você, Marta para lá, Marta para cá. Eu disse, Valéria, Marta é que estudou conosco lá no Rui? Ela mesma. Minha filha, então é agora. Tô voltando. Não, mas não posso voltar, não. Vou voltar. Tô procurando ela há tanto tempo, agora que eu achei que vou perdê-la, vou voltar. Ai, muito bom, Marta, parecia adorei. mentira quando você me abraçou e falou. Parecia mentira. Mas a pessoa assim que doida é Você tem essa, que né? assistir o vídeo que eu falo de você. Você vai procurar aí no Instagram, vai rolar Certo. lá na página das mulheres. Agora, me fala, você é uma mulher que venceu muita coisa. A gente já teve a oportunidade de falar um pouco, acho que a gente ainda vai conversar mais sobre isso, né? Já tem muito mais a falar, né? Não dá tempo de muita coisa, Não, né? mas vai dar tempo, a Vai gente dar vai achar tempo. esse tempo. E você superou muita coisa, né, Lógia? Eu lembro que você estava grávida, estudava, trabalhava, criou seus Sorveteria, lembra? filhos. A sorveteria Hã? do meu pai. A sorveteria do meu pai. Você lembra? Sorveteria. Isso, isso. E hoje essa mulher, né, vivendo uma outra história, muitas coisas, um ministério. Queria que você falasse um pouco dessa mulher, né? Quem é essa mulher hoje? Certo. Bem, Essa vencedora. essa mulher hoje encontra-se ainda agora cuidando dos pais, né? Que meu pai está com 86 anos, recuperando de uma isquemia cerebral que ele fez em 2019. E minha mãe com 82 anos que fez um AVC em 2017. Então foi um período bem difícil da nossa vida, né? Meu pai ficou 4 meses na cama, onde tudo tinha que ser feito na cama. Né? Nem deu tempo de a gente falar um pedacinho dessa história, né? E foi muito difícil, Marta, porque, tipo assim, meu pai é a nossa base patriarcal aqui, né? Meu pai é tudo para nós aqui, né? E a gente ficou igual
barata tonta, a gente não sabia o que fazer com aquela situação. E o pior de tudo é que a carga maior ficou em cima de mim, que eu sou filha única mulher, né? São 3 meninos, e eu, mulher, não sou privilegiada de ser a rainha aqui na casa, por ser só eu mulher, ao contrário, é um peso enorme, né, em cima de mim, parte administrativa, parte de fazer compras. Na época do comércio, eu fazia as compras, eu recebia, eu conferia, eu era promoter, eu ajudava na fabricação, ia para a loja vender, então... Gente, isso com quantos anos, Heloísa? Então, eu comecei com 7 anos de idade na sorveteria com meu pai, né? E aos 50 anos de idade eu falei assim, pai, eu estou muito cansada, não me chega, né? Aquele casamento que você chegou a presenciar. Eu não sei se você foi ao meu casamento, meu primeiro casamento. Foi? Então, meu casamento ele acabou quando meu filho nasceu, né? O Rafael, que hoje tem 34 anos, que meu marido traiu-me no momento que eu estava de resguardo do meu filho. Sim, eu lembro. Então, ali foi assim, muito difícil para mim, um período muito difícil. E na época eu estava como diretora de uma escola aqui em Arraial do Cabo, em Figueira. E eu, assim, estava muita gente vindo me visitar, eu não tinha como acabar com aquele casamento. Eu com 7 dias de resguardo, não tinha como, entendeu, Marta? Então eu empurrei mais 5 anos e pouco desse casamento, que terminou com 11 anos e meio, né, de casada, eu já com filho. O Rafael tinha 6 anos de idade quando realmente acabou o casamento. Enfim, o comércio foi bom, que nos deu uma estrutura maior financeiramente. Mas, Marta, assim, a gente não tem vida própria. Você é sábado, é domingo, é feriado, são todos os dias. Meu pai é muito rígido, meu pai é da época de 1938, onde não tem leis trabalhistas, ele não concorda que a gente sente para almoçar. Eu como em pé até hoje. Eu tenho esse... o negócio já veio, está tão enraizado, que eu não sou aquela mulher que é muito difícil sentar para comer. Naquele dia eu sentei, né? Fiquei chique com vocês. Mas na maioria das vezes é em pé, andando, falando, porque era assim aqui nosso ritmo no comércio, entendeu? E por ser fábrica também, então era tudo muito corrido. Era fábrica de picolé e sorvete. Se você não tirar, você perde o ponto. Se você não retirar o picolé, você não pode enfiar o palito. Então era aquela loucura. Então, eu já sou muito agitada. Né? Naquela época a gente não tinha TDAH da vida, né? Com certeza eu tenho algum, né? E assim, eu corro demais para fazer tudo. Eu não sou aquela mulher que faça uma coisa só, entendeu? Eu não consigo fazer uma coisa só. Eu tenho que fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Então, eu sou muito agitada. E aos 50 anos eu falei, pai, olha só, para mim já deu, eu não quero mais continuar, que eu quero viver o que Deus tem para mim agora. Eu não tinha tempo de fazer nada, Marta. Fazer o trabalho da igreja, ir à igreja, nada. Tudo era corrido. Praia, 10 minutos. Eu contava no relógio. 10 minutos para dar um mergulho e voltar correndo. E ele o tempo todo falando, você hoje não quer trabalhar, você hoje não quer nada. Por 10 minutos só que eu ia à praia, ele ficava o tempo todo falando isso. Mas enfim, aos 50 anos eu falei com ele que eu não queria mais, né? E me dediquei o tempo todo à escola. Eu tinha essa dupla jornada. Escola, comércio. Quando vinha as férias da escola, eu ficava no comércio. Acabava o período de verão, voltava para a escola. E assim foi minha rotina até os 50 anos de idade. E aos 50 então saí de cena, né? E meus 3 irmãos ficaram na sorveteria. Porém, eu sabia que eles iriam ficar pouco tempo, como realmente ficaram, né? Ficaram só, menos de 2 anos. Porque eu que ficava mais tempo, entendeu, Marta? Eu chegava aqui, tipo assim, 8 horas da manhã, e só saía meia-noite. Então, filho, se você perguntar, Rafael, que é o meu mais velho, em que momento sua mãe levou você ao parque ou levou você para andar de bicicleta? Ele vai dizer nunca. Então, Marta, eu não queria mais isso, entendeu? E nisso veio depois o Davi, veio o Daniel, que eu casei outra vez, que eu fiquei divorciada com 29 anos de idade. Né? Eu pensei assim, sou muito nova para eu ficar sozinha, entendeu? E você já sabe como é que é a sociedade, né? A mulher divorciada, ela é muito assim, encantada. Aconteceu isso comigo, entendeu? Tá certo que isso foi há 28 anos atrás, mas é assim mesmo. Né? A gente é muito encantada. O homem chega perto de você achando que você... vulnerável, fica vulnerável, à mercê. Isso, o tempo todo. Horrível. Acha que a primeira cantada já é cama, então não queria. É isso mesmo. Então aí nós temos um amigo já em família,
Quer dizer, ele hoje é o meu marido, ele vai fazer 70 anos. Meu pai eu conheci desde os 17 anos de idade. Ele sempre foi nosso amigo de família. Ele foi ao meu casamento, ele foi à minha festa de noivado. Ele arrumou uma pessoa para ficar comigo quando eu estava de resguardo do meu primeiro filho. Então, era aquele parceirão. Depois de 8 meses, eu já divorciada, ele também não estava bem no casamento dele, a gente começou a conversar. Isso é conversa, a gente está casado hoje há 28 anos, né? Eu estou com 57, ele com 70. Vai fazer 70 agora em junho. E eu tive mais 2 meninos com ele, né? O Daniel, com 27 anos, e eu tenho o Davi, temporão, que Deus me deu aos 40 anos, com 17 anos e 57. E agora só estou nas escolas, entendeu? Nunca trabalhei em 2 escolas na minha vida. Comecei a trabalhar em 2 escolas de quando eu fiz 50 anos para cá. Estou há 7 anos que eu estou trabalhando em 2 escolas. Entendi. E é isso. E aí estou agora curtindo os netos. É as 2 escolas. É isso, Marta. Desafio. Eu me lembro, cheguei aí à sorveteria, cheguei Chegou a a te ver, né? acompanhar lá em Arraial, conhecer, me lembro. Lembro da sua casa, né, Isso, eu de moro quando na você mesma estava com casa. barrigão, eu me Isso, na lembro. mesma casa, Marta. E meu pai foi aquele desafio, né? De, tipo assim, meus irmãos paralisaram diante da situação de papai estar na cama, né? E eu entrei em cena fazendo uma coisa que para mim foi muito difícil: dar banho no meu pai, secar meu pai. Ele também estava assim, ele ficou assim, um período muito, muito vergonha. Mas alguém teve que ter ação, porque meus irmãos paralisaram, minha mãe também paralisou. Né? Então eu tive que entrar, Senhor, me dê força para eu, né, fazer mais essa parte. Né? E assim eu fui por 4 meses seguidos. Depois eu consegui uma pessoa para ajudar-me nessa parte, entendeu? E o restante tudo era comigo, fazer compra, fazer comida, que minha mãe paralisou totalmente diante da situação que meu pai ficou. Hoje estão assim, estão limitados, mas porém, graças a Deus, andando agora, né? Ele ficou 2 anos fazendo fisioterapia, mas na 12ª sessão ele já começou a levantar, entendeu? Não com muito equilíbrio, ficava o tempo todo assim, né? Ah, porque Mas em sempre foi Jesus, ativo, né? Aí, sempre muito ativo, muito, muito, muito. E aí é isso, Marta. Aí, quando eu fiz 52 anos de idade, meus irmãos passaram a sorveteria também, acabaram. É a frustração do meu pai até hoje, né? Ele disse que hoje a gente está passando necessidade financeiramente porque a gente quer, né? Mas assim, eu não quero mais, cansei. Eu quero viver o que Deus tem para mim agora. Eu espero a Deus que dê bastante anos pela frente. também. E atualmente está tudo alugado, né? E a gente se encontra nesse momento, né? Um momento Isso, muito específico. sim, No momento que eu é, vivi o que eu queria viver, né? Me realizei profissionalmente, ainda tenho me realizado com o meu trabalho, mas são mais de 30 anos no sim. magistério. Eu 29, né? É, Eu 29, porque eu tenho 20 anos de contrato em Arraial do Cabo e Búzios, isso que eu aí. trabalhei 5 anos em É isso Búzios, aí. o Eu restante em comecei a dar Arraial. aula. Mas Quando contrato, eu eu não comecei com consegui, a né? primeira turma, eu tinha 18 Então, eu anos. também, eu inaugurei o É, CIEP de Arraial do Cabo, isso em aí. 1987. Isso Quando eu aí. comecei, em 86 a gente E se formou, você lembra, né? Em sim, 86 a gente se formou. É isso eu aí. erro as datas, tá? Eu não sou muito boa de data, não. Eu Mas eu, falo eu, os anos assim, chuto. eu não esqueço, porque foi um ano que eu Não sei também nem o casei. ano que eu casei. Para eu saber o ano que eu casei, eu faço conta. Aí eu pergunto ao meu filho, quantos anos você tem? Aí ele fala, 30. Ah, então eu tenho 32 anos de casada. Ah, tenho 31. Ah, então eu tenho 33 de casada. Porque eu não sei nem o ano que eu casei, gente. Eu tenho 3 meninos. Você tem quantos filhos? Né? Eu tenho 3 meninos. Tenho 2 meninos, uma menina, né? É, confundo as idades todas. Sim. É, Você tá nova para isso E o ainda, meu hein? sobrinho, que tem 19. A minha caçula tem 24, o meu do meio tem 26. E eu acho que o mais velho vai fazer 32. Eu acho, não tenho Certo. certeza.
Então, o E não é Rafael questão vai de casar. idade, não, é uma questão minha de funcionamento mesmo, Entendi, né? Eu não entendi, registro o tempo, eu tenho uma entendi, situação absurda com o tempo. Eu preciso registrar as minhas atividades de diversas formas, porque ainda assim, se eu memorizar que é determinado dia, mesmo eu olhando, entendi, eu não consigo assimilar que é aquele dia. Eu vou no entendi. dia que eu memorizei. Então, eu troco data, eu troco horário, já fiz de tudo. Troco, chego num lugar, não é naquele dia, no outro mês. E já aconteceu demais isso comigo. Tá Já certo. entrei dentro de um ônibus, briguei pela cadeira, chamou polícia, chamou não sei quem, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, um ônibus da 1001. E a minha passagem era para 15 dias depois, não era naquela data. Tive que sair de dentro do ônibus. Beijo, Marta. Ai, meu Deus. Briguei com a mulher, que essa aqui é minha cadeira. Não, não é minha, é minha, não é minha. Aí briguei, falei mal da companhia, que absurdo, vendeu 2 passagens, lá, lá, lá. E aí, minha filha, eu no barraco dentro do ônibus, com a minha filha, ela tinha 7 anos. Eu na porta do Caraca. ônibus, só ouvi aquela voz assim, o Espírito Santo. Na verdade, eu estava numa atividade missionária, Deus tinha me dado uma palavra e eu não quis entregar. Peguei minhas coisas e fui embora. Aí, o que aconteceu? Eu tô em pé na porta do ônibus, falei, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Falei para Mical, fica lá no nosso lugar. Não sai de lá, porque aquela cadeira é nossa. Tadinha, minha filha chega e tremia. Tadinho. E aí o Espírito Santo fala assim comigo: vai aonde, Jonas? Aí eu gelei. Eu falei: como eu saio disso agora? Aí vem a menina da companhia, vem, senhora, a senhora está enganada. Houve um engano, senhora. A sua passagem é para esse horário, mas é para a próxima semana. A senhora trocou, a senhora confundiu, papapá, papapá. Nossa. Aí pego filha, pego mala, pego tudo. E ligo de volta pro Volta pra pessoal, casa. falo, gente, vem me buscar. Aí chego lá, meu filho, aquele mistério, tive que entregar o recado, né? Porque eu já fiz muito isso, eu fujo. Certo. Fugia. Vai fugir. E agora a gente se reencontra, eu nesse trabalho com mulheres, né? E eu acredito que é sobre isso. Você lá no café falou, eu não sei por que tudo isso, né? Sim. Eu sei em parte, você tem uma missão, amiga. Sim. A nossa missão é nossa família? É. A nossa missão, nossos filhos? É. A nossa missão é honrar nossos pais? É. Mas tem algo de Deus para nós que é só nossa responsabilidade. Tem sim, tem sim. E não vai valer você se justificar. Não, Eu porque eu mesma. tive que cuidar. Tô falando porque eu vivi isso. Eu justificava para Deus. Entendi. Não, mas eu não posso por causa disso. Não, mas eu não posso por causa daquilo. Não, mas eu não posso por aquilo do outro. A Hum. salvação individual. Sim, sim, sim. Não, E Marta, eu a sei que eu posso. responsabilidade de cumprir o propósito também individual. Sim, E assim, tem mulheres esperando por você, eu sei que tem por algo. aquilo que você carrega. Sim, eu tenho algo para fazer, sim, isso eu sei. Mas realmente, assim, eu mesma me cobro. Senhor, eu sei que eu tenho que fazer algo, eu não estou fazendo nada. Né? Porque o que a gente faz para Deus é demais, né? Diante do que Ele faz com a gente, né? É verdade. Então, como eu falei com você naquele dia, eu estava como tesoureira da igreja, eu estava como professora da escola dominical das crianças. Eu fiquei 4 anos nessa tarefa. E não tinha ninguém para me ajudar. Porque igreja pequena, nossa igreja ainda é hoje, 13 anos, mas com 40 membros. Uma hora oscila, vem para 45, outra hora desce para 30, né? E aí, o meu pastor o tempo todo me falava, porque ele sabe da minha correria toda, né? E ele sempre falava assim, Luíde, faça de acordo com suas forças. Porque tudo você só fala sim, você não fala não. Realmente eu não falava não. O não para mim tinha um peso enorme. Eu não tinha um não no meu dicionário. Tudo era assim, vou ver, eu faço. E essa correria louca, entendeu? Que eu não paro um segundo. Faço uma coisa aqui, faço outra coisa ali, e assim eu vou. E você, Luiz, chegou no lugar certo.
Eu acho que sim, em nome de Jesus, É, eu creio você que chegou sim. no lugar certo, Na porque hora essa certa, comunidade que a gente tem, né? Que também é um propósito de Deus na nossa vida, na minha, da Fernanda, e agora a Bruna, que é parceirona nossa, que trabalha também com a gente. E essa comunidade, né? Ela tem o papel das mulheres serem conselheiras uma das outras, né? Eu encabeçando isso aí juntamente com a Fernanda, da gente alinhar. Essa é a nossa missão: impulsionar mulheres para que elas possam viver a plenitude daquilo que Deus tem para a vida delas. Porque Deus nos chamou para uma vida plena, sim. não uma vida de escassez, em nenhuma área da nossa vida. Então, o café ele foi só um flash, né? Depois desse café, muita coisa tem aberto os nossos olhares. Deus tem Sim. coisas que a gente já tinha pensado e que a gente está alinhando agora, momentos de oração, momentos de subida ao monte, momentos de encontros com profissionais para discutir temas específicos, para nos dar suporte em outras áreas, né? Então, tudo isso está sendo pensado de como a gente vai oferecer tudo isso para vocês, porque o nosso maior objetivo é que cada uma esteja ocupando o exato lugar onde ela precisa ocupar no seu ministério, na sua missão em Deus. Esse é o nosso trabalho. Por isso que eu, quando convido, eu digo, gente, não é só um café, né? O café é só a pontinha do iceberg, né? Parece, vamos sentar, vamos curtir, vamos tomar café. Vamos. Mas ele é intencional. Ah, mas foi lindo, maravilhoso, adorei. Foi muito bom, não Muito, foi? muito bom, muito bom. Né? E nós tem mais história para contar, né, Márcia? Que a gente vai aos poucos, né? Como você É, mesmo já está até já escrevendo um livro, né? E é. a vida também daria um bom livro. Ué, vamos Quem todas sabe? escrever um livro. Você está até me dando uma ideia, porque uma das profissionais que a gente pode convidar, a gente tem visto na internet tantas possibilidades de escrita de livro, e hoje, com os recursos que a gente tem da tecnologia, está muito fácil escrever um livro, né? E eu como boa TDAH, me conheço bem, né? Por isso eu fiz os vídeos e os áudios, porque agora eu transformo tudo isso em texto, Legal, entende? legal. Porque a gente que tem essa disfunção neural, a gente não consegue diante de uma folha em branco escrever. Então Sim, grava um áudio. Você vai sim. gravando o áudio, vai gravando, vai gravando, vai gravando, quando você vai ver se está com o livro escrito. Isso, vai filtrando, depois é só passar para o papel. Exatamente, essa é a estratégia, né? Eu sempre fiz isso. Eu tinha que escrever, então eu gravava as aulas. Então, a partir da aula que eu ministrava, do curso que eu ministrava, eu escrevia o texto. Entendi. Porque no momento que eu estou falando, o meu cérebro faz milhões de conexões e eu vou lembrando das coisas. Agora, se eu parar diante de uma tela em branco, meu filho, eu fico ali horas. Enquanto eu estou ali, eu arrumo o computador, mexo no Drive, abro e-mail, vejo o WhatsApp, vejo. Eu faço tudo que eu tenho que fazer, menos escrever. Então, eu Entendi, tenho uma estratégia de escrita que é assim, gravar. entendi. Mas, Marta, você ainda está morando ainda em Jardim Esperança? Mesmo lugar. Eu não faço a mínima É ideia. Porto do Carmo. Não, eu vou marcar depois desses encontros, porque a Alessandra solicitou reunião das mulheres, nossos pés lá na casa dela. A Show. Janete, a gente vai fazer um piquenique bacana lá, porque ela mora de frente para a praia, Mas na ela mora casa aqui também em Cabo delas. Frio? Mora em Cabo Frio? Janete é Búzios, divisa com Búzios, ali Eu moro em em Arraial, Caravelas. tem belezas bonitas também por aqui, hein? Maravilhoso. A Lúcia, né? A mulher de Deus, que a gente chama de pastora, mulher de Deus, profeta, Amém. quer que a gente faça um lá na casa dela, quer preparar uma surpresa para a gente levar mais tempo, a gente orar, Ah, para que gente, bênção. a gente queimar lenha, Vamos né? queimar. E aí eu quero levá-las lá em casa, para um café também lá em casa. Amém, amém. Vamos Esse é o sim. objetivo, da Tá, gente se encontrar para cada uma dar suporte para outra com e a certeza. gente ajudar uma a outra a caminhar. Esse é o propósito Isso. da comunidade, Amém, né? amém. É isso. Mas é isso, Marta. Eu estou muito feliz de ter encontrado você de novo. E vamos lá, vamos queimar essa lenha aí.
Vamos queimar a lenha, Vamos amiga, queimar que a tem lenha. lenha para queimar. Vamos, sim, se Deus quiser. Vamos uma apoiar a outra, Aí você né? vai falar, entendi porque eu só encontrei Marta agora. Amém! E Foi no lembra, tempo tempo certo. certo. Lembra que eu falei com você desse montão de investidos na minha área profissional? Lembra que eu comentei rapidamente? Então a gente não sabe o porquê, né? A gente não Não, a gente sabe. sabe. Quem sabe é Deus incomodando. Vamos dar umas flechadas nela lá para ver se ela sai do Incomoda, lugar. acorda. Se A cor. posiciona, mulher. É verdade, é verdade. Eu acredito, Eu entendeu? mandei uma pregação para você. Assistem. Tá, eu vou assistir, pode deixar que eu vou assistir. Vou estar aqui quinta-feira é feriado, sexta-feira, né? Todo mundo que já deu ponto facultativo Cabo Frio, Ei, ponto coisa boa. facultativo Real, aí a gente emenda. Tá bom. Olha, eu quero te agradecer. Foi um desafio para você lidar aí com a Foi, tecnologia, mas foi. você venceu. E se prepara, tá? Porque eu vejo você fazendo aí a live com as mulheres da sua igreja, Glória. reunindo, fazendo oração, orando, Amém. ministrando a palavra, usando os dons e os talentos que Deus te deu, Sim, né? Porque a gente vai precisar dar conta de todos eles, com certeza. A gente fala né? tão bem, mas a gente, para pregar, a gente sabe que tem que ter um chamadão aí do Paga o nosso Deus, né? preço. Tem Então, a que ter gente um ficou chamado. 2 meses se preparando para aquele encontro do sábado. Foi mesmo? Acredito. Acredito. Mas foi tudo Subida de muito bom. monte, propósito, oração. Porque a gente entende que não é só um ajuntamento de mulheres para tomar um café. É É muito verdade. mais do que isso. Cada uma tem sua história, né, Marta? E que É, histórias, né? Histórias é, marcantes. Eu ainda não contei exatamente. tudo, né? Eu Tem um, sei. tem um período aí que Não meu vamos esposo assustar o ficou. povo, não. Não Vamos vamos por assustar o parte. povo. Vai Isso, ter 7 dias mais. na UTI, morre, não morre, morre, não morre. Mas Deus restaurou. E tem Deus é muita coisa pra gente bom. contar ainda aí. Tá bom? Deus é bom. Ó, eu quero deixar um beijinho aqui, um beijão. Aqui tá Martim Coelho, Rebeca, Alessandra, Bruna Rodrigues e as pessoas que assistem depois. Um beijão no coração de vocês. Até a próxima segunda. Se Deus Em quiser. maio, a gente vai fazer lives especiais com mamães muito diferenciadas. Show de Uma bola. mamãe de coração, uma mamãe que é mãe da mãe, né? Aham, Uma aham. mamãe neurotípica, né? Neuroatípica, na verdade, uma mamãe de um filho com autista, de um autista, e para compartilhar com a gente essas experiências de vida e a gente poder olhar para as nossas questões de forma diferente, né? Porque quando a gente vê o outro e vê a Isso. situação dele, a gente entende que a nossa Não é é peixe nada. pequeno. Peixe pequeno, exatamente. Foi um Né? privilégio enorme recebê-la. Também, eu também Depois adorei. você assiste e me diz o que você gostou, o que você achou. Tá bom, Tá então. Pode bom? deixar que eu vou assistir, tá? Também é um privilégio estar com Beijão. você, estar com todas as meninas, né, que eu conheci, vou chamá-las de meninas, né? Que nós somos Sim, meninas. conselheiras amigas. Você vai ver o que você arrumou. Também, em nome de Jesus. Elas Vamos, são vamos ótimas. embarcar Mulheres nessa de aí. Deus, únicas. Em nome de Jesus, vamos ser. Ó, Beijo, querida. beijão Senhor abençoe e até a vocês. Você e próxima. todas, tá? Tchau, meu Beijo, amor. tchau.